Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui hoje com vocês, esse núcleo de luz que eu vi nascer, não foi, Rodrigo? Vi nascer e é uma grande alegria poder estar hoje aqui fazendo minha primeira palestra com vocês, ao vivo, né? E para começar, eu vou pedir permissão a vocês para ler um texto, ouvindo essa música tão linda. Ainda que eu fale todas as línguas, dos homens e dos anjos, se eu não tiver o amor, serei apenas como um bronze que ressoa e um símbolo que retine. Ainda que eu possua o dom da profecia, conheça todos os mistérios e que saiba todas as ciências, ainda que eu alcance um tal grau de fé que me torne capaz de remover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu reparta todos os meus bens entre os pobres e deixe então o fogo consumir meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver amor. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não é nada invejoso, arrogante, orgulhoso. Jamais é descortês e nunca interesseiro. Não se irrita, nem guarda rancor no coração. Detesta a injustiça, gosta da verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim, as profecias sim. As línguas se calarão e as ciências têm seu termo. Imperfeito é o nosso conhecimento e também as profecias. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança raciocinava. Homem feito, me despojei dos atributos de criança. Por enquanto, enxergamos obliquamente por um espelho. Mas um dia nós teremos a visão face a face. Por enquanto conheço apenas uma parte, mas logo conhecereis como por ele sou conhecido. Temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais excelente é o amor. Essa é a carta, o 13, capítulo 13 de Coríntios. Eu acho belíssimo essa carta do amor que Paulo escreveu ao Timóteo, se não me engano. E para começar esse tema de hoje, que é um tema tão corriqueiro, um tema tão normal nos dias de hoje, que é os conflitos na nossa casa. Mas que casa é essa que a gente vai falar hoje? Será a casa física ou a nossa casa mental? E para iniciar, vamos primeiro ver o que é conflito. Para o dicionário, conflito são as guerras, são as desavenças de pessoas, mas também para a psicologia existem os conflitos íntimos, a não aceitação do que somos, as verdades que nós não queremos aceitar. Então, isso causa conflito. Mas um dos conflitos muito normais nos dias de hoje são causados por as emoções negativas, aquelas emoções que a gente não consegue ainda sublimar. Ciúme, inveja, egoísmo, orgulho. Essas emoções negativas causam muito conflito nas nossas vidas. E vamos falar dos conflitos mental e do conflito do lar. O conflito mental é como nós estamos. E como vocês estão? Vocês têm sentido solidão? Nós temos sentido solidão? Nós temos sentido angústias? Nós estamos felizes com o que somos hoje? Com o que temos hoje?
Porque nós tendemos a valorizar muito a questão do ter e esquecemos de valorizar o que somos. E a nossa casa? A nossa casa é uma casa física ou é um lar? Porque casa física existe muitas casas físicas, mas o lar é onde você se entrega à família, é onde você se entrega ao seu melhoramento, ao seu amor. Porque é no lar, na família, nossa maior faculdade de paciência, de tolerância, de amor. Mas se nós não estivermos bem na nossa casa mental, nós vamos estar bem na nossa casa, na nossa família, no nosso lar? Não, né? Por isso a necessidade que Joana de Ângeles sempre fala do nosso autoconhecimento. Você se conhecer a pessoa que você é. A pessoa que você está sendo, porque nós mudamos a cada hora, a cada dia. Nós vivemos em constantes mudanças. Mas o lar, esse lar tão bendito, onde Deus permitiu, através das reencarnações, nós se juntar com aqueles espíritos, ora que nós temos familiaridade espiritual, ora aqueles espíritos que nós causamos algum danos e que vêm no nosso lar para que a gente aprenda a amar, a conviver e a perdoar. Mas se nós não cultivarmos esse bem em nós, se nós não cultivarmos o bem-estar, não nos amarmos, como é que nós vamos amar os nossos? Porque o próprio Cristo disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a gente só vai poder amar o próximo à medida que nós nos amamos, à medida que nós sabemos amar. Nós não damos aquilo que nós não temos. Não é verdade, meus irmãos? Nós não damos. Aí uma perguntinha bem simples, mas que às vezes é muito difícil de responder. Que eu tive muita dificuldade uma vez que eu fui para uma terapia e o terapeuta me fez essa pergunta. Ele olhou para mim e disse: socorro, quem é você? E aquilo me pegou de surpresa. Eu disse: quem eu sou? E eu pergunto: quem é vocês? Quem somos nós? Mas o Espiritismo, essa doutrina tão querida e tão esclarecedora e consoladora, ela vem dizer: somos espíritos imortais, partindo da simplicidade e da ignorância, estamos em processo contínuo de evolução através da lei da reencarnação, em busca da plenitude. Esse é o nosso destino. Nós somos espíritos imortais. Nós fomos criados seres simples e ignorantes. E a partir da nossa vivência, nós vamos fazendo nossas escolhas. E o que nós escolhemos hoje vai refletir no que nós seremos amanhã. Nós vivemos hoje colhendo ainda muitas coisas de vidas passadas, mas também colhendo aquilo que nós vivemos nessa encarnação. Muitos de nós espíritas costumamos sempre culpar reencarnações passadas, mas esquecemos muitas vezes dos nossos conflitos na infância, na adolescência, nas nossas escolhas que fizemos até hoje, que muitas vezes uma escolha mal feita nos acarreta um dano muito grande. Mas hoje, quem somos nós? Será que Rodrigo é o mesmo de 10 anos atrás? Será que o Rodrigo é o mesmo antes de conhecer o Espiritismo? Não, né, meus irmãos? Nós vivemos nessa mudança e cada dia que passa, nós vamos amadurecendo e vamos enxergando o verdadeiro sentido da vida, que é esse, plenitude. Porque um dia todos nós seremos anjos. Mas para sermos anjos, nós precisamos acreditar e trabalhar. E esse trabalho tem a ver conosco mesmo.
com o que eu quero para a minha vida, com as escolhas que eu vou fazer daqui por diante. Esse trabalho é trabalhar as nossas imperfeições, porque se nós não trabalharmos nossas imperfeições, se a gente não se reconhecer como seres imperfeitos e procurar essa melhoria, nós vamos viver em eterno conflito. E o conflito íntimo repassa para o coletivo, para a família e lá para fora. Para o trabalho, para a vivência na rua, onde nós formos. Porque aonde formos nós carregamos o que somos. Somos espíritos imortais nessa evolução. E a grande realidade que precisamos assimilar conscientiza-nos de que a vida humana é um período escolar. Dentro de uma série de existência. Nossa vida é uma série de existência, é uma escola. Como eu falei, a família é onde nós vamos encontrar nosso maior aprendizado. E falando de conflito, eu lembro de uma história de um casal que vivia brigando por besteira. E a gente vai ver o quanto isso é comum no nosso dia a dia. O rapaz, o homem casado, talvez vocês não lembrem, mas antigamente no banheiro existia o porta-papel que tinha aquela portinha, né? E o homem, toda vida que ia ao banheiro, ele deixava a porta aberta. Aquela portinha do papel higiênico aberta. E aquilo irritava a mulher. E com o tempo esse casal separou. Porque foi juntando essas questões, uma portinha aberta, uma roupa, uma toalha em cima da cama. E eles nunca pararam para conversar, porque o diálogo é o caminho para evitar muitos conflitos, para evitar muita infelicidade. Se aquele casal que chegou ao divórcio por conta dessas pequenas coisas, porque tem um sábio que diz que a gente não tropeça nas grandes pedras. As grandes pedras a gente contorna, a gente vai tropeçando nas pequenas. E são essas pequenas questões que vai nos derrubando, porque a gente vai perdendo a alegria de viver. A gente trabalha o dia inteiro, mas quando chega em casa que está uma casa totalmente desmantelada, que não existe aquela ajuda mútua, vai se desgastando, porque no meu estresse diário eu vou gritar, eu vou reclamar. E é isso o que pega muito, é esse grito, essa reclamação, porque a gente tem o costume de reclamar, mas não tem o costume de reunir-se para colocar os pontos nos is. Existe a forma de falar. Eu posso reclamar, gritar, mas eu posso dizer assim: Rodrigo, meu querido, essa sua atitude de estar sempre deixando a toalha molhada em cima da cama está me desgastando, porque eu gosto de ver minha casa organizada. E você trabalha, eu trabalho, então a partir de hoje vamos tentar se organizar. É a forma como a gente fala. Se a gente aprender a educar nossa maneira de falar para o nosso próximo, a gente vai viver dias melhores. Mas o que nós costumamos fazer é estourar. Você é muito desmantelado, todo dia essa toalha em cima da cama. Não é assim que acontece? A gente sabe, né, Tão Henrique? Porque a gente, quanto mãe, nós costumamos muito falar assim dos nossos filhos, chamar de desmantelado, de desorganizado. Mas é a partir dessa organização de casa, do nosso lar, que a gente vai se organizando no intelecto, na nossa educação moral. Porque nós somos, sendo pessoas organizadas no nosso ambiente, nós também seremos organizados mentalmente. Não é verdade? Olha, e isso tudo acontece. Por quê? Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos e nos encontramos na infância espiritual. Ainda acontece tudo isso porque nós ainda estamos nessa infância espiritual. Nós somos ainda aprendizes, apesar de inúmeras reencarnações, nós ainda não aprendemos a esse crescimento, a essa evolução espiritual.
Somos imaturos por sermos ainda e erramos muito. Mas é graças a esses erros que a gente aprende. Se a gente não errar, a gente vai saber o que é certo. Se a gente viver sempre no escuro, a gente não vai saber o que é a luz. Se a gente viver numa eterna reclusão, trancado, sem ter convívio com os outros, a gente não vai saber o que acontece lá fora. Foi isso que aconteceu com Buda, né? Buda era tido pelos pais como um príncipe, e o pai protegia muito ele. E ele vivia naquele mundinho só de príncipe. Mas no dia que Buda saiu fora dos muros, que ele viu a realidade lá fora, foi aí que começou a sua trajetória. De olhar para o outro, de ter empatia, de ver quantas pessoas sofriam. Mas nós ainda estamos na nossa imaturidade, no nosso egoísmo, no nosso orgulho. Por isso que ainda sofremos. Mas Jesus nos advertiu, né? Que no mundo teríamos aflição. Está em João, capítulo 16, versículo 33. Ele diz de que nós teríamos aflição. Mas o próprio Cristo, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: bem-aventurados os aflitos, porque esses herdarão, né, o reino de Deus. Mas por que bem-aventurados os aflitos? Porque nós precisamos aprender. Nós precisamos conviver com o outro, porque é através do outro que aprendemos a ter paciência. É com o outro que aprendemos a ser prudentes. É com o outro, no nosso convívio diário, que a gente vai aprender não o que o outro é, mas o que nós somos. A nossa capacidade diante das adversidades, diante dos outros. Mas nós precisamos fazer isso para a nossa própria evolução. E Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ela diz: a criatura humana está destinada à plenitude, avançando não poucas vezes sob injunções dolorosas que resultam da ignorância ou da mal utilização dos recursos preciosos que ele encontra ao alcance. A criatura humana está destinada à plenitude, avançando não poucas vezes sob injunções dolorosas. E o primeiro conflito que ela trata neste livro é fugas psicológicas. Quantas vezes nós fugimos, criamos desculpas, e essas fugas muitas vezes acontecem em festas. A gente está infeliz, mas vai para uma festa e tem aquele prazer momentâneo. Mas quando volta para dentro de sua casa, para o seu encontro com você mesmo, o vazio existencial continua. Existe também, ela fala da drogadição. Quantas e quantas pessoas fogem dos seus problemas nas drogas? Existem muitas fugas. Se eu estou muito ansiosa, eu tenho fome, então boto para comer. Porque aquela escape onde eu procuro prazer na comida está dentro de mim. O que está acontecendo comigo para eu estar com essas fugas? Por isso que a gente tem que trazer para dentro de nós, para esse conhecimento, essa autoanálise. Porque é que quando eu estou triste, eu tenho vontade de ir numa loja e comprar. Porque é quando eu brigo com os meus filhos, a minha vontade é de comer chocolate, de comer doce. Que fuga é essa? Por que é que eu ajo dessa forma? E você vai tentar responder esses porquês. Por que é que quando meu filho é desmantelado, deixa uma coisa no lugar, aquilo me deixa estressada? O que é que acontece? Será que é porque eu não vejo nele, naquela desorganização, algo que eu não consigo organizar em mim? E ela continua, preguiça. A preguiça também é um dos conflitos que ela trata. Quantas vezes nós temos preguiça de agir e fica procrastinando as coisas. Eu vou fazer um curso. No ano que vem eu faço. Aí eu tenho uma bela oportunidade de começar agora, mas vou empurrando com a barriga.
Muitas vezes isso é preguiça. Eu, com preguiça, passo o dia inteiro dormindo, deitado. Amanhã eu faço. Não, eu fico para depois. E quanto tempo a gente perde nessas questões, nesses conflitos, que é um conflito conosco mesmo. Raiva. Quantos e quantos conflitos a gente se esbarra por conta da raiva. No trânsito, aquela pessoa me deu uma tranca, eu com a raiva saco o revólver, vou para a violência. Naquele minuto de raiva, eu não meço as palavras e digo aquilo que vem na hora. Outro conflito, que esse é um dos que nós carregamos muito, é a culpa. Essas culpas causam muitos conflitos, porque eu não tive o trabalho que eu quis, eu não tive a esposa ou o esposo que eu quis, eu não tive o estudo que eu quis, entre aspas. Então eu começo a me culpar. Se eu tivesse feito outra escolha, se eu tivesse ido por ali, eu seria diferente. E se você sabe, se nós sabemos que seria diferente, por que não lutar? Por que não ir à luta e procurar mudar aquilo que você está infeliz? Mas o que acontece muito hoje, principalmente nos relacionamentos, é que as pessoas desistem muito rápido uma da outra. Antigamente, os casamentos era por uma vida inteira. Hoje se dilui em meses. Porque a gente não quer mais ter o trabalho de conversar. As facilidades hoje da internet também prejudicam muito. Mas a gente não tem mais essa força de lutar por aquilo, de lutar pelas nossas famílias. E o quanto é abençoado ter um lar, ter os filhos juntos, ter um companheiro para poder contar com eles. Contar com eles no momento de alegria, nos momentos tristes. O quanto isso é importante. E quanto nós estamos desistindo de ter esse bom convívio. Nós estamos muitas vezes abandonando as pessoas dentro do nosso próprio lar. O que é que acontece hoje? Estamos eu, meus filhos, tudo ao redor da mesa, mas a gente não sabe almoçar ali, sem um celular de um lado. A gente não sabe mais hoje apreciar. Não estou falando de todo mundo, mas muitos não sabem apreciar a convivência, a companhia. E o quanto é prazeroso você almoçar, você lanchar, você comer com pessoas que você ama. Aquela interação. Eu falo sempre que a gente tem que parar. Na hora que estamos almoçando. Para que o nosso cérebro entenda que nós estamos alimentando o corpo. Mas a gente, nesse automatismo, de estar sempre olhando mensagens, nós esquecemos de apreciar as convivências, de apreciar o hoje, o agora. E a gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã. Quantas pessoas o Covid tem levado? E eu estava assistindo um filme essa semana, o filme intitulado O Amor, e o homem, o senhor, a esposa morreu. E ele não convivia muito com ela. E ele disse assim: não seja mesquinho no amor, que hoje eu daria tudo para ter minha esposa do lado. Tipo assim, essas palavras que ele usou. E nós estamos fazendo isso com os nossos familiares, com o nosso relacionamento. Nós estamos sendo generosos em dar amor, em dar atenção, em dar tolerância, em entender o outro, em ter empatia pelo outro. Porque nós falamos muito, a culpa é do outro. Eu estou infeliz porque fulano grita muito. Mas o que é que eu tenho feito para que aconteça esse equilíbrio? Qual é a minha contribuição dentro dos meus relacionamentos, dentro da minha casa? O que é que eu tenho contribuído? Será que eu tenho sido
essa pessoa que reclama muito, ou eu tenho sido paciente, zeloso pelo nosso lar, por mim mesmo? Porque a gente, quando cuida do outro, nós estamos cuidando da gente. Nós estamos cuidando do nosso eu. Porque se você muda, se você tem uma atitude amorosa, educada, uma atitude tolerante, você muda todo o ambiente. Quem costuma perder a paciência, ser estressado, se tentar mudar, toda a paz da família volta. Toda a paz reina em seu lar, porque a nossa paz está aqui. A nossa paz não está na rua, a nossa paz não está nas cidades, no outro, a nossa paz está em nós. E nós é quem devemos construir nossa paz. Porque se nós estamos em paz, pode o mundo estar desabando, nós estamos tranquilos. Porque nós temos a certeza de que estamos fazendo a coisa certa. Outro conflito que Joana fala é o ciúme, a crueldade. E um conflito muito atual, que é a ansiedade. Nós esquecemos de viver o hoje para pensar no ontem ou no amanhã. Mas cada dia cabe o seu dia. Então não podemos ansiar pelo dia de amanhã. Devemos viver o dia de hoje. Amanhã a Deus pertence. E se nós fazermos a coisa certa, com certeza amanhã será bem melhor. Mas na nossa ansiedade de querer aquilo que a gente não tem, de querer ser aquilo que nós não somos, gera um conflito muito grande, um conflito íntimo, um conflito conosco mesmo. Porque eu passo numa loja, tenho uma roupa, eu sei que eu não posso comprar essa loja. Aí eu volto para casa reclamando, é porque eu não tenho o emprego que eu quis, eu não ganho bem, eu dedico todo o meu dinheiro para o sustento da casa, eu não posso fazer isso e aquilo outro. Então vai gerando essas desavenças, porque você chega em casa, você joga para os outros aquele conflito que está em você. Você não pode comprar aquele vestido lindo de marca de 300, 400 reais, mas no mesmo lugar que você entra com aquela roupa cara de marca, você entra com a roupa simples. E você é feliz do mesmo jeito. Mas hoje, a mídia própria lança para a gente essa questão da gente ser consumista. Tem um celular, mas foi lançado um celular top, eu já quero aquele celular. Então nós nunca estamos satisfeitos, nós estamos sempre ansiosos por algo. E a gente precisa fincar os pés no chão e viver o hoje, viver da maneira que nós estamos podendo hoje, agora. Não se desesperar. Lembrar sempre do que Jesus diz, bem-aventurados os aflitos. Levar consigo a esperança, levar consigo a fé no porvir. Nunca esquecer que o Deus misericordioso não abandona nenhum de seus filhos. Joana, do mesmo livro Conflito, ela diz: como todos os indivíduos são seres humanos em processo de crescimento, em conserto na trajetória carnal, porque ainda portadores de imperfeições de vários tipos, a aceitação de si mesmo, conforme se encontra, é recurso valioso para a compreensão dos limites que caracterizam os demais, tornando-se tolerantes em relação às faltas alheias, em face das próprias condições agora conhecidas. Tornando-nos tolerantes com as faltas alheias. É a gente ser tolerante, a gente entender que o outro é o outro e que nós podemos estar num patamar de maiores conhecimentos, de maiores entendimentos, mas o outro não chegou ainda. Porque existe várias escalas na educação, primeira série, segunda série, terceira série, ensino médio, fundamental, blá blá blá. A mesma coisa na nossa evolução espiritual. Hoje eu posso estar num patamar mais avançado e o outro que está do meu lado não. E eu preciso amar o outro, respeitar o outro naquela evolução.
tentar ajudar sim na sua mudança, mas essa mudança só vai depender do outro. Não depende da gente. A gente não consegue mudar ninguém. O próprio Cristo veio, nos ensinou a amar, deixou seu legado de ensinamento. E até hoje a gente pena. Não é verdade? Até hoje a gente não aprendeu. Porque Jesus já estava na esfera evolutiva, já era um espírito perfeito. Nós ainda somos imperfeitos. Mas um dia, todos nós seremos anjos. Emmanuel diz o seguinte: recordemos que a vida é sempre uma grande escola. Cada criatura estagia no aprendizado de que necessita e cada aprendizado é clima de trabalho com oportunidade de melhoria. Toda nossa vivência vai melhorar. Tudo passa. Nós estamos aqui hoje num momento de dor, num momento de aflição, mas isso tudo é para a nossa melhoria, é para a nossa evolução. Vamos passar por isso, com dignidade, com fé, com esperança. Mas existe uma forma sublime da gente contornar todos os nossos conflitos, da gente melhorar a nossa vida, da gente dar esse grande salto, que se chama reforma íntima. E para a gente conseguir a reforma íntima, a gente é preciso nos reconhecermos pessoas fragilizadas, pessoas imperfeitas. Eu preciso me reconhecer. Então, se eu sou orgulhoso, se Rodrigo disse, socorro, sua palestra não valeu nada. Eita, aquilo doeu em mim. Por que doeu em mim? Aí eu digo, Rodrigo, pois nunca mais eu faço palestra. Porque Rodrigo feriu o meu orgulho. Mas eu preciso reconhecer que aquilo me doeu muito, que aquilo me machucou, porque eu sou orgulhosa. E se eu me reconheço como orgulhosa, eu tenho que ter o quê? Humildade. E dizer, tá certo, Rodrigo. Então eu vou estudar para daqui por diante fazer uma palestra melhor. Mas no nosso orgulho a gente faz o quê? Abandona. Vai embora. Ou então diz, Rodrigo estava obsediado. Ficou colocando defeito na minha palestra. Então, reconhecimento. Porque a reforma íntima começa a partir dos nossos reconhecimentos. Eu sou um ser ciumento. Por que eu tenho ciúme? O ciúme antigamente era prova de amor. Hoje é prova de insegurança, de desequilíbrio. Então, se eu sou ciumenta, se eu sou orgulhosa, eu tenho que começar a perguntar o porquê. Por que eu sou orgulhosa? Porque o que o outro me diz, embora seja cheio de verdade, eu me firo. E se o outro fala e não é verdade, por que me dói também? Essa terapia dos porquês é muito boa. E se eu sou ciumenta, por que eu tenho ciúme das minhas coisas se quando eu morrer eu não levo? Por que eu tenho ciúme dos meus filhos, do meu marido, da minha esposa, se ela não me pertence? Porque os meus filhos estão os meus filhos. Meu marido está o meu marido. Ele não é meu. Ninguém é de ninguém. E por que eu tenho tanta posse, tanto apego? Que carência é essa minha que eu tenho medo de perder os meus filhos? Então, se a gente olhar, tudo está em torno de nós. Tudo está em nós. E a reforma íntima é necessária. É necessário que a gente mude. É necessário que a gente comece a dar um passo iluminativo na nossa vida. E como diz os espíritos mais evoluídos, avante, que o tempo urge. Aí agora nós vamos ver como conseguir ter um lar, ter uma cabeça mais tranquila. Primeiro, como eu falei, o autoconhecimento. Segundo, a aceitação do que somos, do que temos. Tolerância, prudência,
caridade com as imperfeições alheias e uma coisa bem importante, vigilância e oração. Porque uma palavra dita na invigilância dos nossos sentimentos inferiores pode causar séculos de sofrimento. Porque às vezes dói mais uma palavra do que um tapa na cara. Não sei se vocês são assim, mas quando alguém diz uma coisa que me dói, nossa senhora, passo uns 3 dias sofrendo. E a tapa não, a tapa passou ali, saiu o vermelho, já passou. Mas a palavra lançada não volta atrás. E a gente tem que ter muito cuidado no trato com o outro, no como a gente vai pisar no terreno do coração dos outros. Porque o que os outros sentem, nós somos responsáveis pelo que fazemos os outros sentirem. Nós somos responsáveis por cultivar amor, mas também somos responsáveis por cultivar ódios e mágoas. Existe uma técnica, não sei se Rodrigo conhece essa técnica, chamada técnica parda. Já ouviu falar, Rodrigo? Parda, que é percepção, aceitação, reflexão, decisão e ação. Técnica parda. Então, para nós vivermos melhores, nós devemos colocar essa técnica parda em ação. Primeiro, percepção. Primeiro P de parda, né? Percepção. Observação amorosa de nós mesmos. Nós não devemos olhar para nós como seres inferiores, seres ruins, seres infelizes. Nós devemos olhar para nós como uma bênção divina, sabendo que nós somos essa centelha de Deus. Olhar as nossas fragilidades com carinho, com amor, o auto-amor, o auto-perdão, não só o autoconhecimento. Que a gente tem o autoconhecimento, mas precisa ter auto-amor para que a gente possa não ficar se culpando. Porque a culpa, muitas vezes nós causamos a auto-obsessão. Nós fazemos uma coisa lá no passado que prejudicou muito a nossa vida ou a vida de outro, a gente fica agarrado àquela coisa sofredora. Esquecemos aquilo, nós erramos. Nós não podemos mais voltar atrás e fazer diferente. Mas podemos começar de novo e fazer algo melhor. Porque nossos erros também são construções para o homem de bem que nós somos hoje. Aceitação. Nos aceitarmos com humildade, reconhecendo nossas limitações. Precisamos respeitar nossas limitações. Reflexão. É necessário refletir plena e conscientemente sobre todas as questões que foram percebidas. Nós nos percebemos, pessoas frágeis, pessoas ciumentas, pessoas orgulhosas. E depois de tudo isso, nós precisamos refletir sobre isso, sobre tudo isso. Decisão. Após a reflexão, é preciso tomar a decisão plena e consciente do que fazer para iniciar o trabalho da ressignificação. Ressignificar. Então, se eu fico agarrada àquele erro do passado, eu vou sofrer. Eu não vou me perdoar. Mas se eu olhar para aquele erro do passado e ressignificar, não, olha, naquele instante eu estava num momento infeliz. Então, eu causei um dano a Tiago. Eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje. Então, isso é ressignificar. É olhar para aquela situação e olhar para você hoje e dizer, não, hoje eu não sou mais aquela pessoa de antes. E ressignificar tudo isso. E depois, ação. Uma vez tomada a decisão de mudança, torna-se essencial a ação plena e consciente para a substituição gradativa e suave do movimento egóico dificultador da prática do amor pelo momento especial proativo.
Por que foi que Maria de Socorro leu aquela mensagem sobre o amor de Paulo? Porque tudo que nós precisamos fazer é colocar amor em tudo que nós somos e em tudo que nós fazemos. Porque o amor cobre multidões de pecado. Nós precisamos ter amor à nossa vida. Nós precisamos sermos gratos a Deus pelo ar que respiramos. Onde tantas pessoas hoje, vítimas do Covid, estão morrendo porque não podem respirar. Nós precisamos sermos gratos a Deus por estarmos ouvindo o canto dos pássaros. Agora, quase 7 horas da noite, eles estão cantando. Nós estamos ouvindo. Nós precisamos ser gratos a Deus por poder andar, por poder conviver, por poder ter uma família, mesmo que aquela família seja um pouquinho complicada. Porque às vezes nós dizemos assim, minha família não vale nada. Quando a gente diz isso, minha família não vale nada, minha família é complicada, nós estamos incluídos naquela família. Então, muito cuidado, porque nós estamos falando da gente, né? E a gratidão, meus irmãos, a gratidão por tudo. A gratidão por nosso marido, pelos nossos pais, pelos nossos filhos. Porque através de nossos pais, nós estamos aqui vivendo nossa melhor encarnação. Por mais que haja pandemia, por mais que exista dificuldade, nós estamos na nossa melhor encarnação, no nosso melhor eu, porque nós já aprendemos com muitas vivências passadas. Joana de Anjos continua dizendo, o Espiritismo oferece-lhe um valioso arsenal de experiência e de conhecimento que o capacita para os enfrentamentos internos e as refregas externas, preparando-o para a valorização da vida, o autoconhecimento, a fim de penetrar na área onde dormem as seguras diretrizes para a felicidade que deve ser despertada. Existe em nós esses sentimentos latentes. Existe em nós várias virtudes. Existe em nós o eu divino. Porque o próprio Cristo diz, vós sois deuses. Então, se o Cristo diz, nós somos deuses, o Cristo não mentia. Então, se ele diz, vós sois deuses, é porque nós somos deuses. Porque nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós carregamos o gênese de Deus em nós. Então, basta se esforçar para sermos melhores. Como os bons espíritos dizem, basta querer. Se a gente se esforçar nesse exercício contínuo do dia a dia, nós seremos bons perante Deus, perante o nosso próximo. E Joana continua, a consciência do si mesmo enseja a elaboração dos projetos de equilíbrio emocional mediante a educação dos impulsos primitivos, transformando-os em expressão de ordem e de valor, graças à qual a harmonia instala-se em forma de saúde psicofísica. A nossa casa mental, o nosso equilíbrio vai acontecer quando nós tivermos conhecimento de tudo que somos e começarmos a arregaçar mangas e trabalhar nossas imperfeições. Somos reencarnantes, né? Joana continua, na raiz de todo o processo aflitivo existe uma herança psicológica de outras existências, ressurgindo como necessidade de reparação, a fim de favorecer o espírito com novas aquisições, sem amarras, com os fracassos que ficaram no passado. O que eu já falei. Deixar o passado no passado. O importante é o hoje, é o agora. E nossas carências psicológicas têm muito a ver com essa existência, mas tem a ver também com o que nós trazemos de nossas vivências. Porque nós somos crias de nós mesmos. Nós somos a existência, né? A nossa existência é a soma do que fizemos até hoje. Haroldo Dutra disse que nosso perispírito é nosso HD. Então, tudo que fizemos até hoje está gravado lá. Então, às vezes, acontece qualquer imprevisto e é disparado aquele gatilho das nossas fragilidades. E Divaldo Franco, vou finalizar com a prece dele, essa frase dele, que diz assim, seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude. O amor.
E como diz Paulo, o amor não reclama, o amor não tem ciúme, o amor não tem apego, o amor é tudo. Então, meus irmãos, meus queridos, sejamos o amor. Onde formos, levemos este amor que está aqui, muitas vezes adormecido de nossos corações, mas que precisamos deixar ele brotar. E esse amor brota quando a gente olha para o outro, que vê nele não só as dificuldades, não só as imperfeições, mas vê neles as virtudes. Se nós vemos sempre numa pessoa os defeitos, nós estamos usando uma lente de cegueira para deixar de ver as virtudes que existem. Até os bandidos, não gosto dessa palavra, até aquelas pessoas ainda muito inferiorizadas, elas têm esse centelha de amor. Elas amam o filho, amam a mãe, amam qualquer coisa. Então elas têm a centelha do amor. Todos nós temos. E é com amor a essa doutrina querida, que tem nos consolado tanto, que eu finalizo essa reflexão feita primeiro para mim, mas espero que elas também ajudem a todos que estão escutando e que irão escutar mais para frente. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe.